vai mostrando que o Senhor quer essa reconstrução. Vamos nos colocar em pé. Eu vou ler aqui em Neemias capítulo 2, versículo 18, que diz assim: E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemo-nos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Amém, igreja? Quem acredita aqui que a boa mão do Senhor está sobre nós, à frente dessa reconstrução? Diga amém. Glória a Deus. Ele está aqui. Ele veio aqui para nos moldar, para nos ensinar, para nos mostrar que nós somos filhos. E quando o filho pede para um pai algo, o coração do pai se quebranta e ele vem socorrer. E nós, como filhos de Deus, nós vemos clamar a Ele por essa reconstrução. Aprove o Senhor colocar esse tema para essa igreja trabalhar. E por incrível que pareça, desde o começo do ano nós trabalhamos nesse tema. E quantas mensagens nós já ouvimos, e nenhuma repetida, né, pastora? Nenhuma repetida, porque o Senhor sabe o que Ele quer falar. E a cada mês Ele vem com um tema, com um subtema, para nos mostrar a cada passo que a gente tem que andar rumo a essa reconstrução. Nós vamos agradecer agora pelo bálsamo que Ele vai derramar sobre essa igreja essa noite. Nós já vamos agradecer pela palavra que o Senhor vai trazer. Nós vamos agradecer porque Ele se faz presente, porque o Rei está aqui. E é isso que é importante, que o Rei esteja aqui. Aleluia, igreja, vamos orar. Pai amado, Pai bendito, nós te honramos, nós te glorificamos, nós exaltamos o seu nome, Paizinho, porque nós sabemos, nós temos a certeza que o Senhor se faz presente, que o Senhor é conosco, que o Senhor é com a coinonia, que o Senhor trouxe o povo aqui essa noite para o Senhor, para ouvir a tua voz e para receber do Senhor um bálsamo, Pai. Nosso coração é infinitamente grato, muito grato, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado grandemente. Em meio a tantos problemas, o Senhor tem fortalecido as nossas mãos, o Senhor tem nos colocado de pé, o Senhor tem nos falado palavras, encorajando o teu povo, dando ânimo para nós caminharmos, para nós seguirmos a essa reconstrução, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Vem abrir os nossos corações, nos dá as diretrizes, Senhor, que nós estejamos disponíveis para essa reconstrução, Pai. Vem quebrantar os corações essa noite, para que nós realmente sejamos dispostos, Pai, a quebrar o nosso vaso, a quebrar a nossa vida, dispostos a reconstruir da forma com que o Senhor quer, não da forma que nós queremos, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença, Espírito Santo. Obrigado porque nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado porque se manifesta no nosso meio e não tem quem resiste ao teu poder, Pai, e à tua presença, porque é a tua presença que nos importa, Deus. Obrigado, Senhor. Vem, Pai, vem com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu poder sobre o teu povo, porque nós carecemos disso, Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Jeová, muito obrigado, Deus maravilhoso. E acima de tudo, nós queremos aqui declarar, Pai, que nós amamos o Senhor, que nós somos apaixonados pelo Senhor. Nós queremos declarar que o nosso coração está incendiado, porque o Senhor já está aqui e nós já estamos sentindo, Pai, o seu mover dentro de nós. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado.
papai. Obrigado, Abba. Obrigado. Aleluia, aleluia. Adore Ele, irmãos. Adore o Senhor. Adore o Senhor porque Ele é. Seja bem-vindo, Senhor. Abre nossos corações para Ti, Senhor. Seja feita a Tua vontade, não a nossa. Possamos declarar essa noite. Seja bem-vindo, Senhor. Aleluia. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua. Pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Peça para Ele soprar. Sopra teu vento aqui. Toma o teu trono. Vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Declare toda sua fé. Declare toda sua fé. Oh, aleluia. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem incendiar, vem incendiar. E apareça, apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem incendiar, vem incendiar. E essa casa é sua casa. Nós deixamos ela. Somente para ti, Senhor. Aleluia. Jesus. E essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. É a tua casa, Senhor. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Ó, vem, Senhor. Apareça, Deus, que
incendiar, vem me incendiar. Só essas vozes declaram que essa é a sua casa. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus, somente as vozes declaram toda a sua fé. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Seja bem-vindo, Senhor. Essa casa, nossos corações, deixamos pra Ti, Senhor, fazer conforme o Teu querer. Por isso Te exaltamos, glorificamos o Teu santo nome. Aleluia, Jesus. Olha para o teu irmão e diz assim a ele: quem disse que seria fácil? Não seria fácil estar aqui nessa noite. Mas Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. E o Rei dos Reis está aqui. Aquele de ontem, de hoje e eternamente. Aquele que curou o homem leproso, aquele que deu vista ao cego, aquele que ressuscitou quem estava morto. O Rei dos Reis está aqui. E Ele é aquele que vai curar todas as nossas feridas. A ferida ligará nessa noite. Ele é bem-vindo aqui neste lugar. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui, Pai. Começa a passear em nosso meio, através do Teu Santo Espírito. Esquadrinha em nós aquilo que está doendo, Jesus. Aquilo que o homem não pode pôr a mão e sarar, ó Pai. Mas a Tua palavra, basta uma palavra Sua, e eu serei curada. E eu sairei daqui feliz, Pai, com esse...
trazendo cura aqui em nosso meio. Você que entrou aqui triste, com sintomas de depressão. O Senhor te levanta nessa noite. O Espírito Santo de Deus te diz assim: vem, vem filho, porque eu te levanto. Eu te sustento, eu te ajudo, eu trago sobre ti nessa noite o bálsamo da vitória. E eu te digo, ande comigo, rompendo em fé, porque sobre ti eu te trago alegria nessa noite. Você vai ver as tuas vestes sendo trocadas, o Senhor colocará sobre ti o riso, o Senhor colocará sobre ti o ânimo novo, vestes de cinzas o Senhor trará, vestes de alegria o Senhor colocará, porque Ele está aqui. O céu está sendo aberto sobre a tua vida, querido. O céu está sendo rasgado, e nessa noite o que você veio buscar, você encontra, porque a palavra do Senhor diz: batei, batei, e a porta se abrirá. Buscai e me acharei, e sobre ti derramarei bênçãos sem medidas, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: marche, meu povo, marche, 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 e eu te levarei lá na Suriandalerias. Aleluia, aleluia. Três coisas que ainda não viu, os teus ouvidos ouvirá coisas que ainda não ouviu, coisas grandes do Senhor Ele derramará sobre o teu povo, porque o céu está sendo aberto sobre mim, sobre você, querido. O Senhor dos exércitos, o médico dos médicos está aqui. Ele traz cura sobre o teu povo. Ele traz uma cura. Ele traz uma cura. Ele liga a ferida. Aleluia. Ele traz ânimo novo. Ele derrama avivamento sobre mim, sobre você. Oh, Rabachurianda, Lirialabachuriandas. Que se abram os céus, que o seu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Em ti que se abra o céu, está sendo ligado. Aqui na terra está sendo ligado no céu. E o Senhor dá ordem aos anjos dele ao nosso respeito. Aleluia! Nossa fé no nosso Deus. Aplauda bem forte, aplauda, aplauda, aplauda o Rei, aplauda o bendito, aplauda o santo, o excelente, o maravilhoso, o grandioso, o excelso, o supremo, o sublime, o soberano. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, toda excelência para ti, Jesus. Toda a glória a ti, Senhor. Dê a mão pro seu irmão que está do seu lado. Vamos orar pela nossa família, amém? Senhor Jesus, nesse mesmo espírito queremos agradecer, Senhor, pela nossa família, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, pelas grandes bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Pai. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Derrama a tua salvação, derrama a tua cura, derrama a tua libertação sobre os nossos, Pai. Abençoa todas as famílias representadas, Senhor, aqui neste lugar, Senhor. O Senhor sabe a necessidade de cada lar. O Senhor sabe, Senhor, o que cada um precisa, cada pedido em cada coração nesse lugar, Senhor. Visita
Senhor Jesus, eu oro, Senhor, pelas pessoas enfermas dessa igreja, Senhor. Visita, Senhor, onde eles estiverem, Senhor. Derrama a tua cura, Senhor, sobre as pessoas, Senhor, que estão enfermas. Senhor, derrama a tua cura sobre a vida do Emanuel, sobre a vida da Fabiana, sobre a vida da Lourdinha, Senhor. Obrigado pelos grandes milagres que o Senhor já tem derramado no nosso meio, Senhor. Mas nós queremos, Senhor, que a sua obra é completa, Senhor, e nós vamos viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Tô nervoso. Eu queria compartilhar com vocês um versículo que está lá em Salmos, capítulo 116, versículo 12, que diz assim: que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado. Esses salmos, o autor dele é desconhecido. E antes dele fazer essa indagação, ele relata grandes coisas que o Senhor fez na vida dele. E o Senhor ouviu a oração dele, o Senhor derramou bênção sobre a vida dele, o Senhor livrou da morte, o Senhor também respondeu às angústias do coração dele. E eu acredito que assim como esse salmista, nós também temos muito para agradecer a Deus pelo que Ele faz na nossa vida. Da mesma maneira, a gente tem orações que Deus responde, o Senhor nos livra todos os dias da morte. E o Senhor também vê as questões das angústias do nosso coração. Então, a mensagem que eu queria deixar nessa noite é a respeito de gratidão. Que nós tenhamos um coração grato por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E o salmista, depois que ele faz essa indagação, ele mesmo responde a pergunta dele. E ele fala que ele vai oferecer ofertas de gratidão a Deus, que ele vai estar sempre presente na casa do Senhor em gratidão. E eu acho que assim como esse salmista, todos os dias nós deveríamos perguntar de manhã, assim, quando a gente levantasse, em vez de a gente só falar e agradecer a Deus, obrigado pelo dia de hoje, mas mais que isso, que a gente todos os dias possamos perguntar: Senhor, o que eu posso fazer? O que eu posso dar a Ti pelo sacrifício que o Senhor... O que eu posso oferecer a Ti pelo que o Senhor tem me dado? O que eu posso oferecer a Ti? Quando a gente tem esse coração grato, a gente vai muito além de ofertar na igreja, vai muito além de entregar a oferta. Especificamente na questão... Eu acho que a gratidão é para tudo na vida, mas especificamente na oferta, a gente não vai ficar se prendendo. Será que o dízimo é para agora? É coisa do Velho Testamento? Será que é 10%, 5%, 20%? A gente vai ofertar com o nosso coração. A gente vai ofertar, além disso, não só com o nosso dinheiro, a gente vai ofertar com a nossa vida. A gente vai ofertar... Às vezes a gente não tem dinheiro, mas a gente pode ofertar nosso tempo para Deus. A gente pode ofertar os nossos ouvidos para ouvir alguém que precisa. A gente pode ofertar os nossos lábios para ser bendizente na vida de alguém. Então, que a gente tenha um coração grato, para que a gente possa ofertar a nossa vida em gratidão a Deus. Amém? Estão com seus envelopes? Vamos orar. Senhor, meu Deus, somos gratos a Ti, Senhor, essa noite. Somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor fez na nossa vida e por tudo aquilo que ainda o Senhor vai fazer. Senhor Jesus, neste momento, Senhor, queremos ofertar a Ti, queremos entregar a Ti uma oferta de gratidão por todos os benefícios que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Pai. E mais que isso, Senhor, abra os nossos corações e o nosso entendimento, Senhor, para que possamos diariamente ofertar nossas vidas no altar do Senhor, que nós tenhamos o nosso coração aberto e disponível, Senhor, para fazer a Tua vontade, que o Senhor possa usar nós da maneira que o Senhor deseja. Queremos Te agradecer, Senhor, pelo nosso sustento diário que o Senhor nos dá, pelos nossos empregos e aqueles que ainda estão à procura, Senhor. Abençoa, meu Deus. Abra a porta, Senhor, para que eles possam encontrar também, Senhor, a maneira, Senhor, deles sustentarem as suas casas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. O público sumiu. Eu queria chamar a Cláudia. Tá chegando.
Nossa. Paz do Senhor, amados. A obra de Deus é assim, né? Te veio correndo direto do serviço, mas gratos a Deus por poder fazer a obra dele. Amém? Amados, eu sou a Cláudia, para quem não me conhece. Eu sou responsável pela equipe de teatro da Koinonia. E foi um privilégio, a pastora nos convidou para trazer aí uma peça curta, mas que falasse sobre reconstrução. E para vocês entenderem um pouco, eu quero só dar uma pincelada. Quando nós falamos de reconstrução, eu entendo da seguinte forma: a nossa vida antes de Jesus e depois de Jesus. Jó falou assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Quando nós falamos, eu tenho Jesus, a gente falando, Deus nos abençoe. Mas outra coisa é quando você conhece o Senhor, quando você tem intimidade com Deus. E você aprende que a sua vida com Ele é um constante processo, é um constante aprendizado. E que tem fases da sua vida que você não pode e não deve, de forma alguma, tentar fazer da sua forma. Tem que ser do jeito dele. Para que haja reconstrução, é preciso, diariamente, ter um processo com o Senhor. E essa peça fala sobre isso. Presta bem atenção, deixa Deus falar o seu coração, amém? A equipe de teatro Shekinah apresenta a Borboleta e o Casulo. Pincel do autor, o maior pintor do mundo, está pintando a minha história. Renascinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Olha a gente aqui outra vez pra lavar roupa no rio. Mulher, então aqui o nosso, viu? Fica admirando essa linda e bela paisagem. É bom demais, guria. Isso é verdade. Tira pra aquela árvore dali. Daqui a alguns dias vai nascer uma linda bramuleta. Mulher. Mulher, eu tenho a dó dos bichinhos presos ali, viu? Dá até vontade de sortar. Que sortar o quê, guria? Vem cá, deixa eu lhe contar um negócio. Mas não é fofoca, porque crente que fofoca fica de banco. Então é o quê? A gente precisa. Não podemos botar os dedos ali. Porque Deus escreveu assim e não podemos botar os dedos. Como assim? É besteira, bichinha, é besteira. Pois vem cá. Vem cá que eu vou lhe explicar. Calma aí, deixa eu arrumar o meu baixo. Venha. Pra bramuleta nascer, crescer e sair voando, ela passa por 4 estágios. O ovo, a lava, a pupa e o estágio da gente chata. Quer fazer? Eu não entendi foi nada, viu, amada? Ó, esse negócio de pupa, de seda, de casulo, eu não entendi foi nada. E pra que ela pra mim? Vai que vai na minha bramuleta! Mulher, o teatro não está certo, deixa eu ajudar a bicha. Não. Vem cá. Vem cá. Cuidado com
sua linda brabuleta. Eu lhe avisei. Tadinha da bicha, me desculpa, você estava certa, viu? Que desculpa o quê? Você sempre faz isso. Desculpa. Desculpa, a gente não pode. Saiu facilmente, mas seu corpo estava roxo. Era pequeno demais e suas asas estavam amassadas. A borboleta passou o resto da sua vida rastejando, com o corpo morto e as asas encolhidas. Ela nunca mais foi capaz de voar. Às vezes, você está pedindo uma coisa e Deus está te dando outra. Você pediu força e Deus tem te dado dificuldades para você ser forte. Você pediu sabedoria e Deus te deu problemas para resolvê-lo. Você pediu prosperidade e Deus te deu cérebros e músculos para trabalhar. Você pediu coragem e Deus te deu perigo para superar. Você pediu amor e Deus te deu pessoas com problemas para que você possa ajudar. Você pediu favores e Deus te deu oportunidades. Às vezes, Ele não te deu nada do que você pediu, mas pode ter certeza que Ele tem te dado tudo que você precisava. O maior pintor do mundo está pintando a minha história e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. Quem pintou a sua história? Quem pintou a sua família? Quem pintou a sua casa? Quem pintou o seu emprego? Tudo foi o Senhor. Quando Ele morreu naquela cruz, quando Ele te escolheu, Ele sabia o plano que Ele tinha na tua vida. Para de reclamar. Para de querer fazer do seu jeito. Para de querer cortar as etapas e o casulo. Para que haja reconstrução, é necessário um processo. Se a metamorfose está difícil, se o processo de esperar está difícil, saiba que o Senhor é contigo. Ele sonda o teu coração. Ele conhece o tempo certo da tua vitória. Ele está pintando a tua história e no tempo certo. Pode ter certeza que as tuas orações vão ser ouvidas. Para que haja reconstrução, é preciso não queimar as etapas, não queimar os processos, não fazer da tua vontade. Deixa Deus operar na tua vida conforme o querer e a vontade dele. Que Deus te abençoe, querido. Aleluia. Glória a Deus. Não sei se você entendeu, mas o Senhor falou muito comigo nesse instante aí. Cláudia, Marta, Deus abençoe vocês, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês e capacitando vocês. Eu queria pedir para alguém colocar o púlpito aqui para mim, por favor. Um homem forte, por favor. Esse daí eu não sei se é tão forte, mas tudo bem, né? Quando um não pode, vem dois. Amém, glória a Deus. Quem esteve nos visitando ontem aqui? Levanta a mão. Quem esteve aqui ontem? Quem está nos visitando hoje? Seja bem-vindos. Seja bem-vindas. Essa é a casa do Pai. Você é muito bem-vindo neste lugar. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. Ontem foi uma bênção. Ontem foi algo maravilhoso aqui neste lugar. O céu desceu sobre este lugar aqui. Foi algo tremendo. E hoje não será diferente. Hoje não vai ser diferente. Então, prepara o teu coração. Abra aí. Prepara os seus ouvidos.
tira toda a ansiedade, manda embora e empresta os seus ouvidos, porque o Espírito Santo vai falar com você nesta noite. Amém? Eu gostaria de convidar a pastora Conceição. Eu gostaria de pedir para que vocês aplaudam ao Senhor pela vida da pastora Conceição. Eu tenho certeza que ela será um instrumento de Deus neste lugar. Seja bem-vinda. Estenda as suas mãos para cá. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nesses dias, Pai. E nós queremos neste momento, Senhor, te pedir que as tuas mãos estejam estendidas sobre a vida da tua filha. Eu sei que o Senhor já falou com ela, eu sei que o Senhor já deu uma palavra a ela, Senhor, para que ela viesse e trouxesse, Senhor, neste lugar. Agora nós queremos te pedir, habilite a tua filha, capacite ela, Senhor, segundo a tua vontade, no nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, e que o teu povo, Senhor, esteja com os ouvidos atentos, com o coração aberto para ouvir a tua voz deste lugar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graça e paz, queridos. É um prazer estar aqui com os irmãos novamente. Eu amo essa igreja, viu? Nós amamos essa igreja, né? Meu marido mandou um abraço para os irmãos, né? E nós amamos estar aqui com vocês, viu? E assim, a responsabilidade aumenta, né? Eu escutando a pastora falar, eu falei, tá vendo, Espírito Santo? Isso é para o Senhor. Ontem o Senhor foi generoso e poderoso, e hoje o Senhor não pode ser diferente, né? O Senhor não pode ser diferente hoje. O Senhor tem que ser, né? A porção de hoje tem que ser maior do que a de ontem. Porque nós sabemos que para cada dia o Senhor tem uma porção diferente para nós. Amém? Então eu creio que a de ontem foi poderosa, porque os irmãos estão compartilhando, estão alegres pela presença e pelo que o Senhor fez. E aí eu coloco diante do Espírito Santo para que Ele faça de hoje. Amém? Em nome de Jesus? Amém. Glória a Deus. Eu sou da comunidade da fé, trouxe a minha escudeira hoje, foi a Mércia, né? A esposa de um pastor, o marido dela é pastor de jovens lá na comunidade, e hoje ela veio me acompanhando. Amém. Geralmente eu venho e trago um monte, eu só venho nós duas, né? Um monte de gente, eu só venho nós duas. Mas o que nós vamos falar hoje sobre reconstrução? Na verdade, durante a vida, todos nós passamos por construção, reconstrução. Primeiro nós passamos por construção, desconstrução e reconstrução. A nossa vida constantemente é assim. Eu tenho certeza que com o passar dos anos de nossas vidas, nós percebemos que nós evoluímos, e tem hora que a gente acha que a gente está muito bem, aí de repente a gente passa por um processo onde a gente, né? Aí você olha e fala, realmente eu ainda não estou tão bem como eu imaginava. Eu ainda não estou tão madura como eu pensava que estava. Eu ainda não estou tão construída ou reconstruída ou evoluída como eu achava que estava. Porque muitas situações em nossas vidas nos pegam de surpresas. Eu estava orando esses dias e falei, Senhor, podia ser só surpresas boas, né, na nossa vida. A gente podia passar só por momentos bons. E aí o Espírito Santo me lembra que o nosso lugar de repouso não é aqui, né? A palavra me lembra e fala ao meu coração de que nós estamos aqui de passagem e que para onde nós vamos é que lá é que nós teremos gozo, né? Que nós iremos desfrutar daquilo que o Senhor preparou para nós. Portanto, meu querido e minha querida, se você tem passado por situações difíceis, eu vim nessa noite te encorajar a não desistir. Mas você vai continuar tendo problemas e tendo aflições. Porque a palavra diz, neste mundo tereis aflições. Mas, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se o Senhor venceu e nos entregou, nós temos plena certeza da nossa vitória. Amém? Eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus lá em Esther. Pastora, mas nós vamos estar falando sobre reconstrução. A senhora vai falar sobre Esther? Sim, nós vamos falar sobre ela. Amém. O livro de Esther, o capítulo 4. Aleluia, glória a Deus por isso. Amém, queridos?
Nós vamos ler o 11, o 4:11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ela o centro de ouro, para que viva, e eu, esses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Essa é Esther falando. Mas antes disso, nós vamos ler 4, 2 e 3. Chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-no saber do que a rainha muito se doeu, e mandou vestidos para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu saco, porém ele os não aceitou. Queridos, nós sabemos que Mardoqueu criou Esther, ele era primo de Esther, e ele criou ela porque ela era órfã. E ele a criou como filha. Havia um plano de Deus na vida de Esther, uma plebeia, para que ela fosse usada por Deus para salvar o povo. Só que, assim como nós, Esther também não sabia do seu futuro. Nenhum de nós aqui sabe do futuro, né? A única coisa que nós sabemos é que o nosso futuro está nas mãos de Deus, mas nós não sabemos o que vai ser dele. De repente, a gente está criando um filho que pode ser o futuro presidente, ou a gente está criando um filho que vai ser um empresário sucedido, ou nós mesmos, nós não sabemos. Nós não sabemos o que Deus tem reservado, mas a única coisa que nós sabemos é que nós esperamos nele, confiamos nele e dependemos dele. E Esther, ela não sabia o que estava reservado para ela, e muito menos o seu primo, mas estava cuidando dela. E quando nós conhecemos a história de Esther, nós sabemos que o rei estava desiludido, ele estava entristecido, porque em um momento em que ele precisou de sua esposa, da rainha Vasti, ela não obedeceu, e por conta disso ele teve que a mandar embora. Como rei, ele foi aconselhado pelos os homens que faziam parte do governo lá junto com ele, de que ele não deveria amolecer o coração em relação à esposa, que ele precisava tomar uma atitude de homem da casa. E ali ainda pediu para que ele escrevesse um decreto, aonde naquela nação todos os homens teriam que mandar na casa, teriam que mandar na esposa. Por conta disso, ele, depois que passou a bebedeira, as festanças que ele estava, começou a ficar triste, porque ele começou a sentir falta da sua esposa. E aí eles aconselharam a ele a trazer mulheres para ele, mas mulheres especiais. Com certeza ele tinha muitas outras concubinas dentro do palácio, mas eles queriam trazer para ele algo novo, alguma novidade, algo que alegrasse o coração dele. E eles sugeriram que eles trouxessem algumas moças bonitas, algumas moças que fossem virgens, para poder se deitar com ele. E é nesse contexto que Esther entra. Ela foi levada, no meio dessa jovem, ela se inscreveu também, né, era um concurso de beleza. E ela se inscreveu nesse concurso de beleza. Sabe, queridas, é algo que chama muita atenção das mulheres, né? Até eu vou fazer uma pausa aqui para falar para as irmãs que eu não estou participando de nenhum concurso de beleza não, mas eu estou me cuidando. Amém. E eu estou com o rosto cheio de pintinhas pretas. Não é nenhuma enfermidade, é vaidade. É um tratamento de estética, e isso me acarretou algumas coisas. Mas foi só o quê? 1 semana, 2 semanas. A rainha Esther, ela se preparou para o rei durante 12 meses. Ela foi levada, ela ganhou nesse concurso, ela foi fazer parte desse povo, desse grupo de mulheres que foram separadas para poder se arrumar e se preparar para ter uma noite de encontro com o rei. E dessa noite, poderia ser que uma delas fosse escolhida para ser a próxima rainha.
E Esté, quando foi para lá, ela foi para ser uma das mulheres do rei. Ela foi e entrou lá para ser a esposa do rei, ser a futura rainha. Ela sabia que ela tinha condições de competir, porque senão ela não teria ido lá. Ela não tinha ido para lá. Só que o seu primo, quando ele a mandou para lá, ele falou para ela: não diga quem você é. Não fale para eles de qual povo você pertence. Nós sabemos que eles estavam ali naquele lugar, tinham sido levados vários judeus, tinha sido levado como escravo para alguns lugares, e a Pérsia era um deles. E lá na Pérsia, onde esses homens estavam escravos, esses judeus estavam escravos, havia um decreto aonde eles tinham que estar lá como prisioneiros, mas como escravos e não presos. Eles tinham liberdade dentro do lugar onde eles estavam para andar. E lá em Susa tinha um rei, e esse rei começou a selecionar as mulheres para estar com ele. Os eunucos, os homens que cuidavam delas, selecionavam elas para estar lá. E eles eram responsáveis pelos adornos, pelas especiarias que elas iriam usar, pela comida que elas iriam comer e também o tempo certo de estar lá. Eu acho que eles faziam uma fila, né? E hoje é a sua vez, amanhã é a sua. Você está preparada, você ainda não. E eu sei que Esté levou 12 meses para poder estar preparada para estar com o rei. No natural, ela se preparou para se encontrar com um homem. Naturalmente era isso que ela pensava. Mas Deus tinha um propósito muito além para aquela mulher. E foi quando houve um decreto, por causa de um dos homens lá do rei, ficou com raiva de Mardoqueu, porque todos os homens, todas as pessoas daquela província, daquele lugar, se curvavam diante dele, porque ele era alguém importante no reino. Então, quando ele passava, pelo fato dele receber honrarias, todos se curvavam diante dele. E aquele homem não fazia isso. E aí começou a crescer dentro dele um ódio, uma raiva muito grande por ele. E ele sentiu que deveria fazer algo que prejudicasse aquele homem. E aí ele vai diante do rei e incita o coração do rei a fazer algo contra o povo judeu. Porque ele disse: eu não vou me curvar diante de homens. Só havia um, que o judeu que tinha realmente um compromisso e um coração voltado para Deus se curvava, que era diante do Deus dos céus, o nosso Deus. E aquele homem ficou com tanta raiva, ficou tão enfurecido por causa disso, que ele disse: vou atrás do rei, nós vamos fazer uma armadilha para pegar esses judeus. E aí ele foi. E quando ele chegou lá, que ele conversou com o rei, ele queria um decreto para que todos os judeus fossem caçados naquele lugar e fossem mortos. E o rei assinou. Sendo manipulado, né? Porque dá para a gente ver que muitas coisas, muitas decisões que o rei toma, ele toma por influência daquele grupo. É como se fosse o nosso presidente. Existem algumas pessoas que fazem parte dali, que muitas vezes o presidente ele nem pode opinar, ele pode até opinar, mas não pode ser a autoridade máxima, por causa de um grupo de pessoas, a maioria que está ali em votação é que prevalece. E é a mesma coisa, lá no reino era a mesma coisa. Então ele recebia influência, conselho de homens, para poder tomar as decisões que precisava para o povo. Nós sabemos que na história de Israel, aconteceu muitos fatos assim, aonde reis tomavam posse daquele lugar, do reinado, e eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Nós lemos na Bíblia, vários deles fizeram isso. Alguns fez bem aos olhos do Senhor, destruiu os altares, destruiu os postes dos ídolos falsos, né? Desmanchou muitas coisas da idolatria, mas sempre ficava um lugar aonde eles iam lá prestar culto e adoração a deuses falsos. E muitos acabavam, começavam bem e depois no final faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Mas teve muitos que foram fiéis até o fim. E é justamente nesse que nós queremos falar. Nós estamos firmados em qual?
aonde nós vamos ser fiéis até o fim. Deus tem ministrado aos nossos corações todos os dias, que nós precisamos mudar de atitudes em muitas coisas. Por isso é que nós precisamos ser construídos, destruídos e reconstruídos. E naquele tempo, quando o Mardoqueu, ele soube o que estava acontecendo no capítulo 4, no versículo 1, diz assim: quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu os seus vestidos e vestiu-se de um saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Primeiro passo para uma restauração é a humilhação. O primeiro passo para que você sinta Deus restaurando a sua vida é o reconhecimento de que você precisa ser destruído para ser reconstruído. Amém, Jesus. Quando Mardoqueu viu que aquele povo estava comprometido, ele não pensou só nele. Ele não pensou só na rainha que estava lá. Ele pensou no povo que era de Deus. E ele estava incluído nesse povo. Quando nós passamos como igreja por dificuldades, nós não devemos olhar só para o pastor que está na frente. Nós devemos nos incluir no meio do povo, porque quando Deus chama o pastor para responder diante dele pelo povo, ele vai citar nomes. Porque Deus te conhece pelo nome, assim como Deus me conhece pelo nome. E quando ele chega para dar conta do povo, ele vai falar: Senhor, tal pessoa, eu investi, eu tentei, mas ela não ligou, ela não quis saber, e assim ela desistiu, e ela foi embora, e eu continuo orando, eu continuo chorando, eu continuo clamando por ela, porque eu creio que mesmo diante dessas situações, ou até mesmo da atitude errada de coração, o Senhor pode transformar. E era assim a atitude de Mardoqueu. No momento em que ele viu aquela situação, que ele ouviu aquela sentença de morte, ele não ficou parado, ele não ficou quieto, ele foi até o palácio, até a porta, a entrada do rei, da casa real, todo maltrapilho. Ele era uma pessoa que ele tinha influências, ele entrava e saía lá à vontade, mesmo antes de Esther. Ninguém sabia que ele era parente de Esther. E aí ele está ali passeando, vestido, maltrapilho daquele jeito. Só que essa jovem, além dela ter conquistado o coração do rei, agora ela já era esposa do rei, ela tinha conquistado o coração de muita gente que estava ali, dos servos, das mulheres que serviam a ela, dos eunucos. Ela era querida, ela era amada. Mesmo ela estando numa posição alta, ela não deixou se usurpar por causa disso, ela não deixou se levar por causa do status que ela tinha. Ela continuava sendo uma moça graciosa, uma jovem amorosa, no qual ela fazia parte de um grande reino, mas o coração dela estava inclinado para os servos. E quando ela sabe que Mardoqueu está daquele jeito, porque foram falar para ela, ela vem, manda roupas. Ela vem não, que ela não podia se aproximar. Ela mandou roupas para que ele se trocasse. E aí, quando chegaram lá, ele falou: não vou fazer isso. Meu coração está amargurado, está abatido. Porque o meu povo perece. E aí é quando ele fala, manda recado para ela. Que ela deve fazer alguma coisa para ajudar o povo. E aí ela diz para o primo dela que ela não poderia fazer nada. Vamos ver? Foi quando nós lemos lá o verso 11. E fizeram saber, nós já lemos o verso 11, agora vamos para o 12. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther, quando ela falou que já fazia 30 dias que ela não ia estar com o rei. Então, se ela chegasse no momento em que o rei, que ela não fosse convidada, todos aqueles que entrassem na presença do rei sem ser convidado, corria risco de morte. Se o rei não levantasse o cetro,
aquela pessoa sairia dali e iria ser morta. E ela sabia que ela estava correndo esse risco. E no 12 ele diz assim: e fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esté. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esté: não me imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de tudo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como esse chegasse a este reino? Então disse Esté que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susa, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esté lhe ordenou. Quando Esté ficou sabendo da proposta de Mardoqueu, ela estava lá no palácio, ela já estava num bem bom. Ela falou: não, mas eu não posso fazer isso. E aí Mardoqueu lembra ela quem ela é. Porque mesmo estando no meio daquele luxo todo, mesmo tendo um coração humilde, um coração amoroso com as pessoas, ela sabia que ela estava no status, ela estava numa posição elevada. Só que o primo dela traz ela para a realidade. Esté, filha, preste atenção. O povo de Deus, o judeu, Deus vai mandar alguém para ajudá-los. Se não for você e eu, Deus vai mandar alguém para ajudá-los. Agora você e a sua casa, ou seja, você e eu, não tem escapatória, não tem solução. Porque você está no meio, você é a esposa dele e você não falou que era judia. Portanto, filha, se você não tomar uma atitude, nos ajudar os judeus, de qualquer forma você vai morrer. E eu também vou morrer. Portanto, a melhor coisa que eu te aconselho a fazer é ir na presença do rei e pedir misericórdia. Porque senão nós vamos morrer, nós vamos perecer. E aí ela toma, ela entende, e ele ainda fala: será que não foi por isso que Deus te colocou no palácio? Porque para nós parecia difícil ou quase impossível, mas foi tudo muito fácil para ela. E se foi tudo muito fácil, havia um propósito de Deus. Talvez você consiga as coisas com facilidade, mas você ainda não acordou para isso. Sabe, se Deus te coloca em lugar de posição, ou te dá um cargo ou algo muito fácil, é porque Ele tem propósito na sua vida. Ele quer te usar onde você está. Você não precisa ficar se omitindo, ou se orgulhando, ou se escondendo daquilo que Deus te deu, ou do propósito que Ele tem para você. Nós sabemos que Deus é Deus que conhece o nosso futuro. Nós já falamos sobre isso. Portanto, muitas vezes também Ele não permite que nós entremos em alguns lugares, porque Ele sabe que não vai ser bom para nós. O meu filho, eu tenho 3 filhos, são 2 meninas e um menino. Ele está abrindo uma empresa. Ele e mais 2 sócios. Interessante que ele é jovem, os sócios dele já são pessoas assim de idade. Um dos sócios, idade já avançada, e o outro, já mais ou menos, já é bem maduro. E eles estavam preparando material para entrar numa feira. E já estavam na 3ª fase. Quando foi hoje, ele falou: mãe, falou para mim e para o meu marido, nós não passamos nessa fase. E nós estávamos orando, jejuando, para que ele entrasse nessa empresa, se assim fosse da vontade de Deus, nessa feira, se assim fosse da vontade de Deus. E quando ele chegou e falou, a gente nem olhou um para o outro, nós ficamos lá, quietos, e eu falei: filho, essa é a vontade de Deus. Eu sei que a gente não entende o porquê, não entendi, e nesse momento não quero entender. Eu apenas quero confiar de que o meu Deus tem o melhor para ele. Amém.
E como Ele conhece o futuro dele e está nas mãos dele, então eu confio e descanso. Amém. Foi isso que nós falamos para ele. E o meu marido também falou a mesma coisa. E ele falou, não, estou em paz. Eu falei, glória a Deus. E aí ele tinha uma agenda, ele foi cumprir com a agenda dele. E eu falei, filho, fica em paz. Deus tem propósito. Se nós não confiarmos no Deus em que nós servimos, nós perecemos. Se nós não dependermos do nosso Deus, nós perecemos. Se nós colocarmos o nosso coração aqui e tudo que viemos a fazer é pensando neste mundo, nós perecemos. Porque nós sabemos que nós não somos daqui, que um dia tudo vai acabar. Se não for no arrebatamento, mas vai acabar para nós, porque nós vamos morrer. Vai chegar o dia para todos nós. E que depois, é o que importa, é uma eternidade. Nós não podemos ficar presos a coisas aqui nesse mundo. Mas enquanto nós estamos aqui como filhos, nós temos a incumbência de zelar pela obra do Senhor. Como filhos, nós temos a incumbência de cuidar da casa de Deus e também do templo do Espírito Santo que somos nós. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos... Com licença, irmãos, já começou a acabar. Como filhos, nós precisamos entender que nós não estamos aqui por acaso. Nós precisamos acordar. Assim como Mardoqueu despertou Esther para entender o propósito de Deus na vida dela, nós também, nesta noite, nós vamos despertar para o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? E quando ele chamou ela, queridos, ela pediu para que o povo... Antes dela entrar na presença do rei, ela se preparou novamente. Quando nós vamos nos preparar para uma reconstrução diante de Deus, quando é algo pessoal, eu vou à presença de Deus para buscar pela minha vida. Mas quando é algo para pessoas, não é só para mim, mas é para um grupo de pessoas, eu preciso pedir a ajuda e a oração e a intercessão e jejum de um coletivo. Porque é para todos, e todos têm que ser participantes. Assim como ela ia, colocar o pescoço dela na forca, ela precisava que o povo se envolvesse e desse cobertura para ela em jejum e oração. Pergunta: você tem feito isso pelos pastores? Tem jejuado e orado por eles? Eles foram separados por Deus para cuidar da sua vida, ser cobertura na sua vida. Mas se você não tem orado, se você não tem jejuado pela vida deles, eu vou dizer algo para vocês: Deus vai cobrar isso de você. Assim como Deus cobra dele o fato dele não cuidar do seu rebanho. Nós fazemos parte de uma equipe, nós somos uma equipe, nós somos um povo, e somos um povo que é para andar em unidade, em submissão, orando e cobrindo uns aos outros. Não importa qual igreja que você é, não importa sobre qual rebanho você está, nós somos irmãos em Cristo e ponto final. Amém. Eu preciso orar por você e você por mim. Pela minha igreja, eu oro pela sua igreja, você ora pelo seu pastor, nós oramos pelo seu pastor e pelos nossos. Esse é o chamado. Amém. Nós não podemos ficar de braços cruzados, achando que só o pessoal do louvor que tem que estar na frente cantando. Eles têm que estar lá. Não, adorador é adorador em qualquer lugar. Ele pode estar aqui, ele pode estar sentado aí, ele pode estar no banheiro, pode estar passando no aperto, na dificuldade, ele pode estar gemendo dentro do hospital, mas se ele é adorador, ele vai adorar lá, ele vai levantar um altar de adoração ao seu Deus, porque ele sabe que a adoração move o coração de Deus. Amém. O intercessor nem se fala. O intercessor sabe que o chamado dele, que Deus o chamou para que ele gemesse, ele chore, ele sinta dor de parto, ele sinta a dor daquele que está oprimido e coloque diante de Deus a situação para que o Senhor tenha misericórdia. Amém.
O papel do intercessor é esse, querido. Ele chega diante de Deus, no meio, o intercessor e o diabo. Ele fica entre Deus e o diabo para buscar aí pelo um povo. Pelo um povo que nem lembra que ele existe. Pelo um povo que muitas vezes critica eles. Eu falo porque nós já tivemos momentos tão intenso de intercessão, onde pessoas viram e nos criticaram. Só quem está lá sabe o que está acontecendo, sabe o que está passando, sabe o que Deus vai fazer ou está fazendo através dela. Certa vez nós tivemos uma experiência para mim foi uma experiência inesperada, mas eu senti muito medo naquele momento. Muito. Eu tive que falar, Senhor, o Senhor faz ou faz. Certa vez nós estávamos no momento de intercessão por uma pessoa que estava enferma. Estava muito mal, estava no UTI. E naquela época nós tínhamos começado o ministério. Os adultos estavam muito ocupados para fazer parte. Cada um cuidando dos seus afazeres. E alguns adolescentes falaram, eu quero. E como Deus separa quem Ele quer, nós começamos a buscar com esses adolescentes. Hoje são homens, né? Casados, mulheres casadas. E nós falamos, nós vamos depender do Senhor. Então vamos treinar e vamos começar com eles. E esses adolescentes ousados, nós fomos lá para a cozinha da igreja. Nós não tínhamos muito espaço na igreja na época. Nós fomos para a cozinha da igreja e começamos a interceder por essa pessoa. E um dos sobrinhos dessa pessoa era intercessor. E a gente começou a orar, começou a clamar a Deus pela cura, pela salvação dessa pessoa. E começamos a clamar e de repente, esse jovem, esse adolescente, caiu no chão como morto. E eu falei, Deus, eu não esperava por isso. O Senhor me pegou de surpresa. E começamos a orar e ninguém... Orar, clamar, adorar e chamar, nada. De repente, a direção que Deus deu foi, coloca a mão no peito dele e declara vida. Vida. E foi o que nós fizemos. Colocamos a mão no peito dele e começamos, recebe a vida. Vida, a vida de Deus. Esse jovem fez assim, como se estivesse levando um choque. Ele levou, fez assim, 3 vezes. Aí ele voltou. Nós ficamos atônitos, surpresos. Foi uma experiência muito forte. Isso faz muitos anos atrás. Mas no outro dia, aquele homem saiu do hospital. Aquele jovem se colocou de tal forma no lugar daquele homem, que no outro dia, para nossa surpresa e da família, aquele homem recebeu alta e estava de volta para casa. Alguém que estava desenganado, que estava na UTI morrendo, estava de volta para sua casa. Queridos, nós não temos dimensão do quanto nós somos poderosos em Deus. Outra experiência que eu tive, essa foi minha experiência, não faz muito tempo. Eu estava num momento assim de adoração e de oração no meu quarto com o Senhor. E de repente o Senhor falou para mim assim: ora e pede perdão pelo tempo que você não orou. Eu falei, ai, Deus, mas peraí. Eu estou aqui com o Senhor comigo, momento gostoso, a gente está aqui, né? Delicioso, e o Senhor me manda pedir perdão. Isso, pede perdão. Eu falei, tá bom. Aí comecei, Senhor, me perdoa pelo tempo. É que eu não orei, ou que eu não tenho orado. Deus falou, quantas vidas morreram sem salvação por falta da sua oração. Eu, agora o Senhor pegou pesado. Quantas vidas deixaram de ser curadas porque você não orou? Quantos casamentos foram destruídos, houve separação porque você não orou? Eu falei, Deus, é verdade. E eu comecei a chorar. E eu caí no chão,
E eu comecei a falar: Senhor, me perdoe pela minha omissão, me perdoe pelas vezes em que o Senhor falou, vai orar, e eu falei, tem algo mais importante para fazer. Pelas vezes que o Senhor falou, vai lá, coloca a mão na vida da pessoa, naquela pessoa, e declara a salvação, ou ressuscita ela. E eu disse não, porque se de repente não aconteceu, o que vão pensar de mim? O que dói é que nós sempre pensamos em nós e não no reino. O que dói é que sempre nós pensamos nas nossas coisas, damos valor às nossas coisas e não às coisas do Pai. Isso dói. E foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a chorar, gemer diante de Deus. Depois que terminou aquele momento, queridos, eu saí do meu quarto e continuei fazendo minhas coisas, mas chorando. Porque eu sei que muitas vidas podem ser salvas se nós orarmos, se nós clamarmos por salvação. Deus pode mudar a sorte de um povo, pode mudar a sorte de uma nação, se nós clamarmos. Esse é o propósito pelo qual Deus nos trouxe aqui nesse mundo. Esse era o papel de Esther dentro daquele palácio. Salvar uma nação, salvar um povo que era de Deus, assim como eu e você. Nós precisamos ganhar vidas, salvar vidas para o reino. E essa mulher, era esse o propósito dela. E ela se preparou. Ela não foi de qualquer jeito. Ela sabia o que ela ia enfrentar. Ele não era inimigo dela, mas por trás dele havia um inimigo feroz que queria destruí-la. Nós sabemos disso. Você sabia que tem um inimigo feroz que quer te destruir, quer te devorar? Mas e aí? Você tem se conformado com isso? Ou você tem pago o preço para que esse inimigo não se aproxime de você e não tenha acesso a você? São tantas coisas que nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Tanta coisa, Deus tem me moído. Deus tem me moído, sabe? Porque às vezes a gente acha que sabe muito. Eu nunca achei que eu sabia nada. E não sei nada. Mas eu estou sempre disposta a ouvir Deus falar comigo. Nesse momento de dor, que Ele falou isso para mim, eu falei, Deus, o Senhor tem razão. Eu preciso mudar. E Deus sempre me disse, vai, mostra às igrejas, e principalmente às mulheres, o valor que elas têm e o poder que elas têm nas mãos da oração. Por que eu falo das mulheres? Porque as mulheres são as sacerdotisas do lar. Elas são como o escudeiro, fica na porta da casa, para não deixar entrar o inimigo para devorar a sua família. Muitos lares têm sido destruídos porque as mulheres têm se conformado e esperado só do seu marido. A palavra de Deus diz que o marido ele tem que orar pela sua esposa e cobri-la com a palavra, lavá-la com a palavra. O marido ele tem a incumbência, o chamado para ler a palavra de Deus, ensinar a sua esposa, colocar nela no coração dela o desejo pela palavra de Deus. E a mulher tem a obrigação de orar, de cuidar pelo bom andamento da casa, principalmente da casa espiritual. Mas a gente se acomoda. Afinal de contas, são tantas coisas que nós precisamos fazer, não é verdade? Mas não se iluda, querida. Muito tempo eu fiquei iludida com isso. Quando alguém me feria, então... isso bem lá atrás, viu, amadas? Quando eu era menina. Quando alguém me feria, então... Deus levava a culpa. Afinal de contas, eu estou fazendo isso para o Senhor e esse povo mal agradecido. Olha o que esse povo fala. Olha o que esse povo diz. Olha o que esse povo faz. Deus falava, você não está no meio desse povo, não? Teve uma certa vez que eu fiz uma oração por uma pessoa. Eu falei quando eu era menina.
Eu estava estendendo roupa e a minha irmã estava sofrendo muito nas mãos do ex-marido dela e eu resolvi fazer uma oração. Estava estendendo roupa lá, resolvi fazer uma oração. Falei, Deus, vai com a sua justiça, coloca a sua mão sobre a vida de fulano e age na sua justiça. Deus falou, você tem certeza que você quer que eu faça a minha justiça? Aí eu já soltei a roupa assim. Falei, Deus, Ele falou, então, vou começar pela sua irmã. Eu falei, não, Deus, misericórdia, misericórdia, não faz não. Não faz, por favor. Não ouça a oração dessa louca, me perdoe, me perdoe. E era exatamente isso. Depois, com o tempo que eu fui convivendo com ela, eu falei, Deus, como o Senhor é bom. Como nem tudo o Senhor escuta ou o Senhor fala. E o Senhor nos leva a entender as coisas. Me perdoe, por favor. E aí, queridos, os dois foram salvos, graças a Deus. Deus muda a história. Deus muda a história. Você não precisa se conformar com o que você está vivendo, meus amores. Não precisa se conformar achando que Deus quis assim, vamos ser assim. Mesmo que Deus tenha falado que você pode mudar a sua história. Você pode mudar essa situação, desde que você clame a Deus por ela. Deus pode mudar a história. Foi assim com Neemias. Vamos abrir lá. Vamos lá em Neemias. Neemias 4 também. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com a sua mão, fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. Tem desculpa para não trabalhar? Para reedificar o muro, Neemias teve que usar todos, nenhum podia ficar de fora, os homens, mulheres e crianças. Os homens trabalhavam com uma mão na obra e a outra com a espada, porque ele não sabia de que lado o inimigo vinha contra eles. Havia muitas ameaças. O inimigo mandava recado constantemente. Constantemente ele mandava recado para Neemias. Ele mandava mensageiros, porque ele é covarde, ele não tinha coragem de chegar e enfrentar, ele mandava recados. E como Neemias estava envolvido com uma grande obra, ele não tinha tempo a perder com o inimigo. E assim todo aquele povo, todos aqueles homens não podiam perder tempo também. Nós estamos fazendo uma grande obra e nós não podemos parar. Não podemos parar porque o meu irmão da direita quer ir para o inferno. Não posso parar porque o meu irmão da esquerda quer ir para o inferno. Não posso parar porque no obstáculo ali na frente eu vou ter que enfrentar, vou ter que atravessar. Por mais difícil que seja, não vou recuar e não vou parar. Porque na minha retaguarda pode vir um trem ou um carro me atropelar. Mas eu sei que eu vou chegar do outro lado. Eu vou atravessar, eu vou conseguir chegar, porque o meu propósito é chegar na grande cidade, na cidade celestial, na Nova Jerusalém. E eu não me importo, quem quiser vir comigo, venha. Quem não quiser, por favor, não me atrapalhe. Glória a Deus por isso. Era isso que Neemias dizia. Estou envolvido numa grande obra. Não posso parar. Você está envolvido numa grande obra? Você tem escutado Sambalat falar no seu ouvido? Você tem escutado Tobias falar no seu ouvido?
Ah, queridos. E eles têm vencido? Ou você tem dado a resposta exata e certa para ele? Você tem dado a resposta que deixa ele perdido sem saber o que vai fazer? A atitude de Neemias e a atitude de Esther para reedificar um povo foi totalmente dependente do seu Deus. A atitude de Mardoqueu e Neemias foi de se humilhar em primeiro lugar e sentir uma tristeza profunda pelas vidas que iriam ser mortas e pela nação ser dispersa e destruída. Nós temos sentido esse sentimento? Existem muitos irmãos nossos em outros países que estão morrendo. Existem muitos pastores se suicidando. Existem muitos que um dia cuidaram de rebanho e que hoje estão perdendo a vida porque decidiram morrer para não ter que cuidar. Não ser mais ferido, não ser mais decepcionado, não ser mais traído. Muitos pastores têm feito isso. Você tem orado por eles? Tem orado por aqueles irmãos que estão lá pregando o evangelho, os missionários que estão naqueles países onde eles estão sendo mortos, famílias e filhos têm sido mortos? Temos feito isso? Nós somos igreja, queridos. Nós somos o povo de Deus. A dor do meu irmão é a minha dor. A vergonha do meu irmão é a minha vergonha. Eu não me alegro quando sei notícias de ninguém que se desviou e que hoje está em maus caminhos. Nós vimos mesmo no carro compartilhando isso, né, Mércia? De pessoas que nós amamos, como elas estão hoje. Não me alegro, muito pelo contrário. E todas as vezes em que eu vou orar, que o Espírito Santo me traz no meu espírito, eu oro e clamo ao Senhor e choro por elas. Porque eu entendo que eu posso, através dos meus joelhos dobrados, através da humilhação, da adoração, do clamor, do jejum, eu posso chegar diante do meu Deus e ser um intercessor que vai mudar o destino dessa pessoa. Amém. Deus pode mudar o destino dela. Ele pode, Ele é Deus. Não duvide nunca. Amém. Não duvide nunca, creia. E todas as vezes em que Sambalate ou Tobias vem no meu ouvido, querendo dizer, você não viu que essa pessoa não tem jeito? Você não viu que ela não quer? Que você está perdendo tempo com ela? Você não viu? Que eu continuo reafirmando, eu falo, Senhor, eu creio no poder da intercessão, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E eu declaro que eu creio que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu creio que o Senhor é Deus, e agindo o Senhor ninguém vai impedir. Por isso eu clamo, eu espero, e eu sei, Senhor, que o Senhor tem escutado as minhas orações, e eu creio, em nome de Jesus. Nós precisamos de atitudes. Oh Deus, Esther entendeu que para salvar uma nação, porque mesmo o povo tendo sido levado para Susa, eles tinham uma nação. Precisava colocar em risco a sua própria vida. E ela foi atrás, através da fé. Um pouco d'água, queridos, me perdoem. Foi através da fé e da confiança e determinação de uma jovem e linda rainha, uma nação inteira foi salva por causa da sua disposição, determinação, amor e compaixão pelo povo. Neemias pôde voltar e reerguer os muros, edificar os muros e edificar uma nação. Amém. Você entendeu o recado de Deus para você hoje, querido? Amém. Então vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tem problema. Não tem problema. Se você é a pessoa que ministra o louvor e lava o banheiro,
Não tem problema se você é o pastor, o pregador e tem que ficar no estacionamento. Não tem problema se você é a pastora ou a irmã e tem que limpar o chão da igreja. Não tem problema. O importante é que nós estamos fazendo uma grande obra e nós não podemos parar. Vidas estão morrendo sem Deus. Vidas estão indo para o inferno. Nação está sendo destruída. Nós precisamos clamar. Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a Deus enquanto há tempo. Amém, queridos? Por favor, o Ministério de Louvor pode vir, meus queridos. Fica à vontade. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Esther e Neemias reconstruíram. Neemias o muro e Esther salvando uma nação. Nós sabemos que no final da história, todo o povo foi salvo por causa da atitude de Esther. Ela desafiou, ela entrou na presença do rei, correndo o risco de ser morta, mas confiante no que Deus tinha para ela. Enquanto ela chegava na presença do rei, Deus já havia amansado o coração do rei. Por isso o rei se agradou dela e levantou o cetro de ouro. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus tem levantado o cetro para você. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus tem chamado você e tem feito a pergunta: você está disposto a ganhar essa igreja? Está disposto a ganhar os vizinhos? Está disposto a trazer vidas para cá? Está disposto a cuidar do seu pastor? Está disposto a segurar a espada de um lado e a Bíblia do outro para poder levantar a bandeira do Evangelho? Está disposto? Está disposto a pegar a sua espada? Está disposto a pegar a sua espada e sair declarando que Jesus Cristo é o Senhor? Está disposto a pegar a sua espada e declarar para Sambalate, para Tobias, para o inferno, para principado e potestade, que o seu Deus é poderoso para desfazer qualquer obra, que o seu Deus é poderoso para reerguer, para levantar qualquer um que está abatido? Você está disposto a declarar que você faz parte de um exército vencedor, de um exército vitorioso, aonde você vai ver alguém que está caído? Não importa o que ele fez, não importa a situação, você está disposto a estender a sua mão e levantá-lo? Você está disposto a orar por aquele que te feriu e te decepcionou? Por aquele que você esperava que era o super-homem, e você descobriu que ele era apenas um homem de carne e osso? Está disposto? Se você está, por favor, em nome de Jesus, aqui está o altar de Deus. Que você se dobre, que você ore, que você declare e que você peça perdão. Faça como Mardoqueu, se quebrante diante de Deus, colocando o povo de Deus, que é o seu povo, que é o meu povo, diante do Senhor, em nome de Jesus. Deus está fazendo um jardim em mim. Eu estou em construção. Deus está me ensinando. Eu estou aprendendo. Deus é paciente comigo. Ele é meu Pai. Ele é meu amigo. Sou pequeno, Deus é grande. Eu sou frágil, mas Ele é forte. Eu sou dele, me entrego. Eu sou dele.
noite. E eu sei que tem pessoas que você deixou de orar por ela. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando com você, que nesse momento você precisa pedir perdão a Deus, porque a pessoa pela qual você não se importou, você não amou como deveria, você não cuidou como deveria, você não teve a paciência. Deus tem paciência com você, mas você não teve. Fecha os seus olhos, começa a pedir perdão a Deus por isso. Começa a pedir perdão a Deus, porque Deus tem te chamado para orar, para interceder, e você tem falado para Ele que você não tem tempo, que você é muito jovem para gastar sua vida com pessoas que nem se importam com você. Você já liberou perdão para aquela pessoa que você considera o seu inimigo? Ou você já pediu perdão por ter sentenciado alguém, como um dia eu fiz com o meu cunhado? Você alguma vez já se sentiu tão injustiçado que você quis fazer justiça própria? Ou então você queria que Deus fizesse a sua justiça e não a dele? Esse é o momento de você colocar diante de Deus pedindo perdão, se comprometendo com Ele a ser diferente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Paizinho, aqui está a tua igreja, povo escolhido, separados pelo Senhor, para viver um novo tempo, para viver, Senhor, uma nova etapa em suas vidas, em ministério, em todas as áreas. Aqui está um povo, Senhor, que clama pelo teu nome, um povo que se humilha, um povo que busca a tua face. Pai, eu coloco cada um deles, cada pedido, cada situação diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, quebra o jugo da desigualdade, quebra o jugo do orgulho, quebra o jugo da soberba, quebra o jugo do julgamento, quebra, Senhor, eu te peço, o jugo da desunião, e traz, Senhor, o peso e a profundidade do amor, do relacionamento, da unidade, da alegria, do prazer, da liberdade, de ver o seu altar restaurado, de ver a sua igreja sendo levantada como referencial nessa região. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, a liderança dessa igreja. Eu abençoo, Senhor, cada um que tem sido envolvido nessa grande obra. Eu abençoo, Senhor, aqueles que estão no altar, os, Pai querido, aqueles que são os tangedores, que levam o teu povo, que levam o teu exército a uma adoração. Eu abençoo cada um deles. Eu abençoo a vida dos pastores. Eu abençoo a vida dos intercessores neste lugar. Senhor, que eles não sejam paralisados por circunstância, pois um soldado jamais fica prostrado. Ele pode até se ferir, mas ele se levanta, porque ele tem plena convicção de que o Senhor é Deus que fortalece. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, fortalece esse povo, restaura as famílias, restitui, Senhor, aquilo que foi roubado neste arraial, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, Deus poderoso, aleluia. Sou pequeno, Deus é grande. Eu sou frágil, mas Ele é forte. Eu sou dele,
corajosos do Senhor tem aqui nessa noite. Guarda. Agora fecha a tua mão. Como símbolo que você vai guardar essa palavra no seu coração. Para muitas vezes lembrarmos que deixamos também de orar. E isso é um propósito de Deus na nossa vida. Por aquelas pessoas que o Senhor deixou para nós sermos fiéis ali. Mais uma coisa que eu aprendo hoje. O Senhor cada dia tem dado uma porção neste lugar. Para a glória do Senhor. Guarda no teu coração essa palavra. E não termina, queridos. Amanhã tem mais. Você, mulher, que adquiriu o seu convite, vem amanhã bem linda. Porque o Senhor tem surpresas aqui neste lugar. Vai começar 4 horas da tarde. Se prepare, porque o Senhor vai derramar mais e mais porção. Amém? Feche teus olhos agora, querida. O pastor vai falar algo aqui e ele mesmo vai encerrar. Amém, pastor? Aproveita e faz tudo. Abaixa o som só um pouquinho. Abaixa o som, igreja. Eu preciso dos homens da igreja assim que acabar o culto. Nós precisamos deixar aqui embaixo 170 cadeiras, ok? Ou seja, aqui já distribuída na igreja tem 130. Daquelas que estão lá, separa 40 e o restante nós vamos subir, ok? A gente faz uma corrente aí, ó, e vai passando e vai subindo. E tem algumas mesas aqui embaixo, descendo essa escada. Precisa fazer uma corrente aqui também para a gente subir as mesas. Precisamos de 20 mesas lá em cima. Deu para entender? Os homens, posso contar com vocês? Porque senão só eu e o pastor Júlio vai ter que fazer isso. E aí já viu, né? Então os homens, por favor, não vão embora. Nos ajude. Amém? Coisa boa estar na presença do Senhor. Palavra maravilhosa, pastora. Deus te abençoe grandemente. Como precisamos orar. Como precisamos clamar pela vida dos outros, dos nossos irmãos, do nosso semelhante, né? É isso que nós ouvimos nessa noite. E quantas vezes deixamos de orar pelo nosso semelhante? Que Deus abençoe a vida da pastora. Amanhã tem mais. Amanhã encerra esses 3 dias de congresso. E você vê que cada dia tem uma palavra gostosa. E amanhã não será diferente. Então se prepare. Só que você, homem, amanhã não vai poder entrar, só para elas. Fazer o quê, né? Feche seus olhos, vamos embora para casa. Em nome de Jesus. Pai, eu te dou graça. Eu te louvo nesta noite pela vida das mulheres dessa comunidade, pela vida de cada pastora, de cada serva do Senhor. Ó Deus, que são mulheres que são colunas. São aquelas, Senhor, que buscam, que oram, que intercedem, que choram, que clamam, Senhor. Oh Deus, uma mulher sábia, como diz a tua palavra, edifica um lar, Senhor. E é essa percepção que o Senhor tem dado a elas. É essa força que o Senhor tem dado a elas. Elas podem até, diante de uma sociedade, ser consideradas como sexo frágil. Mas na realidade, elas têm uma força que nós não temos. Elas têm uma percepção que nós não temos. Elas têm uma garra que nós, homens, não temos. Por isso, Senhor, te louvo pela vida de cada uma. Deus, que o Senhor continue dando graça, fortalecendo a vida dessas mulheres, no nome poderoso de Jesus Cristo. E eu quero te louvar pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações nesta noite. E nós pedimos perdão, sim, Senhor. Quantas vezes deixamos de clamar, quantas vezes deixamos de orar, Senhor. E é no nome de Jesus que eu peço a tua bênção sobre nós. E eu despeço teu povo debaixo da tua poderosa mão. Guarda a saída do teu povo deste lugar. Guarda a chegada em casa, Senhor. Que nenhuma malignidade deste mundo tenha poder sobre nós. Que o Senhor nos livre de toda maldade dessa terra. Vai na paz, queridos. Vai na bênção do Senhor. Vai para viver milagres. E não esqueça, ore. Ore no nome de Jesus. E mais uma vez neste lugar, a solicitação ontem e hoje é que nós devemos orar pelos nossos pastores. E é pelos nossos pastores que eu oro agora. Pela vida de cada um deles. Que o Senhor os cubra com teu sangue.
Que o Senhor renove suas forças. Que o Senhor os cerque de proteção. Que o Senhor dê graça todos os dias. E no nome de Jesus Cristo. É no nome de Jesus. Que quando pensamentos contrários vier sobre nós, que nós possamos declarar que maior é o Senhor. Essa é a bênção que eu profetizo sobre cada pastor dessa igreja, sobre cada pastor do reino do Senhor, de cada lugar, onde tiver um pastor, um servo do Senhor, cuidando de rebanho, cuidando de pessoas, que a tua boa e potente mão esteja sobre eles. É no nome de Jesus que eu te bendigo e que eu te exalto. Erga a tua mão, aplauda ao Senhor, dá um abraço em alguém aí. Vai na paz, vai com Jesus. Aleluia!